Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a gentileza, né? A autogentileza. Como isso pode estar relacionado com a falta de amor próprio. Oiê! Sejam muito bem-vindas ao meu canal Fernanda Thanos. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho e deixar um like aqui e um comentário, tá bom? Vem comigo que eu vou te ajudar hoje a saber como a gentileza ajuda no amor próprio. Então, o que a nossa gentileza, né, com a gente mesma ajuda no nosso amor próprio? E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Lembre-se aí, em qual momento da sua vida até hoje que você tem sido gentil com você mesma? Será que você tem sido gentil com você mesma? Pense sobre isso, reflita. Será que você é mais gentil com o outro do que com você mesma? O mais importante aspecto que eu falo, que eu pontuo para as mulheres no processo de autoconhecimento, no processo do amor próprio, é que vocês sejam gentis sobre quem são, sobre o que vocês pensam. E eu costumo dizer em todos os meus cursos, dentro do consultório, para vocês mulheres não serem tão duras e rígidas com vocês. A gente tem que ser boa pra gente, porque a pessoa mais importante da sua vida é você. E eu garanto que isso não é egoísmo, e sim o amor próprio. E eu percebo que o amor próprio, ele, por todos os estudos, por tudo que eu já estudei, ele tem que estar presente em todas as áreas da nossa vida. Os pensamentos que nutrimos sobre a gente mesma são infinitamente mais importantes do que os pensamentos que as outras pessoas têm sobre nós. Vocês já perceberam que temos certa tendência em se preocupar com a opinião dos outros? O que o outro vai achar, o que a outra vai pensar, nossa, o que vão falar de mim? A gente fica sempre esperando a aprovação e reconhecimento do outro. E aí, quando isso não acontece, a gente ou acontece de uma forma negativa, a gente se frustra, a gente se decepciona e faz com que a gente se sente mais insegura. Dói ser julgada, mas por conta da nossa cultura e da nossa bagagem de vida que a gente carrega, a gente acaba tolerando o julgamento ou a falta de um julgamento positivo. Na maioria das vezes, nós não somos verdadeiras quando se trata de nós mesmas. Nós colocamos em uma bolha em que nada é bom o suficiente. A gente se coloca dentro de uma bolha porque a gente acha que a gente não é boa em nada. Se a gente parar para pensar sobre o que fazemos para a gente mesma, né, para nós mesmas, chegaremos à conclusão que somos preguiçosas. Num bom sentido, tá, gente? Trata-se daquela mesma zona de conforto que eu sempre falo para vocês. Nunca relaxamos, porque não nos permitimos fazer isso. Sendo assim, o nosso corpo fala o tempo todo. O nosso corpo dá sinal e a gente ignora alguns sinais, fazendo o contrário do que é para fazer. E deixamos de fazer algo que gostamos e não mantemos o padrão de constância, né? Como fazer um exercício físico, como comer de forma saudável, como ler livros. A gente deixa os nossos prazeres ou o que a gente gosta de fazer, ou porque é sim necessário, por conta do outro, por conta que a gente julga ser egoísta pensar no que a gente precisa no momento. Então eu quero falar um pouquinho sobre a autocompaixão e a autoempatia. A gente aprende desde pequenininha que a gente tem que ter empatia e compaixão pelos outros. Quando eu falo de cultura, experiências que a gente traz nas nossas bagagens, é isso.
tá? É sobre isso que eu estava me referindo. Um exemplo, vai, quando a gente via alguém diferente, com alguma coisa que não fosse o nosso padrão para nós, ou com alguma deficiência, ou com alguma síndrome, a gente era incentivada a nos imaginar no lugar, né, a fim de gerar um sentimento direcionado àquela diferença, ou seja, a criar empatia e respeito pro diferente, tá? Claro, dependendo da sua bagagem familiar, tínhamos que seguir os padrões de educação que foi dado, mostrando o quanto é importante a gente se preocupar com o outro. E isso é ruim? Para o outro, não. Não é ruim. Mas essa repetição de comportamento tende a direcionar essa empatia para o exterior e para os outros. E deixa de ser saudável quando a reciprocidade desse sentimento não existe. Porque a gente tem que ter uma via de mão dupla, havendo equilíbrio entre o que externamos e o que sentimos sobre nós mesmos, tá? A gente está habituada a nos criticar constantemente. De certa forma, é a maneira com que nos foi ensinado a nos comportar, que devemos ser exigentes com a gente mesma, a nos manter de forma crítica, que a gente tem que ser boa no que faz, que não pode deixar ninguém passar a perna na gente, enfim, um monte de crenças que foi enraizada quando a gente era criança. Pensamos nas nossas ações para não nos envergonharmos e, acima de tudo, obter resultados. Então a gente vive em função do outro, a gente vive em função do apreço do outro, a gente vive em função do que o outro pode nos retornar. E a gente esquece da autoempatia, da autocompaixão, tá? E eu posso dizer que a nossa autocrítica é o caminho para a baixa autoestima, é o caminho para a ansiedade e a depressão. Então, como podemos cultivar uma melhor autoestima? Com a autocompaixão e a autoempatia. Por quê? Porque isso é a capacidade que a gente tem de se tratar com atenção aos nossos sentimentos, mesmo sendo bons ou ruins. Com a mesma gentileza e preocupação e apoio que você teria com alguém querido, que você teria com a outra pessoa. Veja se isso já aconteceu com você, essa gentileza consigo própria. Você é gentil com você mesma? Lá no começo do vídeo eu perguntei, quando que você foi gentil com você mesma? Na maioria das vezes ou sempre, quando vemos alguém de quem gostamos passar por momentos difíceis na vida ou a enfrentar determinados desafios pessoais, falhas, problemas, a gente responde como? Com toda a gentileza e não com julgamentos severos, com agressividade, com crítica. E a gente reconhece que a imperfeição faz parte de toda a experiência humana e a gente traduz isso na compaixão. Resumindo, para ter compaixão e empatia por si mesma, é necessário reconhecer e aceitar as várias experiências e sentimentos, mesmo aquelas que são dolorosas, ao invés de ignorar ou exagerar nos seus defeitos, ou de acentuar, de reforçar os seus defeitos. Mas, Fernanda, como aumentar a autocompaixão e a autoempatia para eu conseguir ter uma boa autoestima? Experimente olhar para a sua autocrítica e com o que está sentindo como uma crítica dirigida a um amigo. Se as palavras são muito duras para alguém que lhe é querido, então vai ser provavelmente para você. E por que você tem que ser tão dura com você mesma? A gente tem sim a tendência em aceitar melhor as falhas dos outros do que as nossas próprias falhas, porque a gente foi ensinada a olhar o outro em primeiro lugar. Por isso, quando reconstruímos as críticas e aprendemos a aceitar as imperfeições e defeitos que existem,
né? A gente aumenta a nossa autocompaixão e a nossa autoempatia. E eu quero deixar aqui exercício para você fazer todos os dias. Então eu vou pedir para que você feche seus olhos e acolha a si mesmo, se abrace, olhe para você com o amor que você olharia para alguém amado. No começo parece muito estranho. Por quê? Porque você nunca parou para ser gentil com você. Mas eu garanto que o efeito é surpreendente. Ser gentil com você mesma aumenta a sua energia. E isso muda como você se sente sobre si mesma e em todos os aspectos da sua vida. E eu te digo mais, há estudos que indicam que a gentileza altera a química cerebral. E alterando essa química cerebral, isso vai fazer com que diminua o seu nível de estresse, o que te leva a ter uma vida mais feliz e muito mais saudável. É isso. Hoje eu trouxe para você um pouquinho mais sobre a gentileza. E se você quiser fazer parte do meu treinamento A Arte de Se Amar e fazer parte desse grupo de mulheres que estão aprendendo a serem mais gentil com elas mesmas, a terem mais amor próprio, a serem mais seguras, é só clicar aqui, ó, no link no primeiro comentário que está fixado, que eu te espero desse lado, tá bom? Até o próximo vídeo, um grande beijo!